Pessoal, a gente está aqui no canal entrevistando mais uma vez uma professora da UERGS. A gente está muito feliz hoje, que a gente está com a professora Denise Madeira. Professora Denise é professora da Unidade São Francisco de Paula, e ela é o que a gente costuma chamar de doutora fresca, né? Acabou o doutorado faz dias, praticamente. Então, a professora Denise está conosco hoje, da nossa série Educavírus, né? A série Educavírus, ela aborda a relação entre currículos e políticas na educação básica nos dias de hoje. E a partir disso, a gente inicia nosso diálogo, essa nossa conversa. Em primeiro lugar, dando aquele tradicional bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe quando é que as pessoas estarão assistindo isso, né? E fico assim, dizendo a nossa felicidade, e de imediato já cumprimento e faço a pergunta sobre como que a senhora estudou a implementação da obrigatoriedade do ingresso nos 4 anos. Como você avalia as mudanças que a educação infantil vem sofrendo ao longo dos últimos anos, né? E a gente tem das mais diversas mudanças, desde a implementação do ensino fundamental de 9, que repercute na educação infantil, né? A gente tem uma série de mudanças de diretrizes, a gente tem base nacional curricular, a gente tem a própria obrigatoriedade aos 4 anos. Então, a gente está vendo que existem muitas políticas que tentam, de uma certa forma, interferir no andamento da educação infantil. E como é que você faz uma espécie de análise dessas mudanças que a educação infantil vem sofrendo no Brasil? Bom dia a todos, e como disse o professor Leandro, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário, a gente está gravando aqui de manhã. Primeiramente, agradecer o convite do professor Leandro, e como ele fala, a doutora fresca, que ele nem tinha me falado isso, mas é verdade, né? Recém, dia 10, eu defendi o doutorado, e entreguei a tese no dia 18, então é muito bom, com muita satisfação, agradeço o convite por estar aqui falando sobre a tese, e sobre essa questão que é muito pertinente, que é sobre as políticas públicas, e pensar a questão dessas repercussões que essas políticas fazem no cotidiano das escolas. Então, o que a gente tem, assim, de mudança, né? O professor já falou, também trabalho lá em São Francisco de Paula, no curso de pedagogia. O que houve de mudança? Então, para a gente fazer uma breve retomada, isso a gente trabalha na disciplina de organização do cotidiano da educação infantil, e política e legislação, que fazem parte do nosso currículo, mas os principais marcos que a gente teria, né? A gente tem a Constituição Federal, que é lá de 1988, que vai inserir, então, pela primeira vez, a criança no direito à educação. Então, a educação da criança, ela sai do direito da família e vai para a educação. Depois nós temos a LDB, que trata a educação infantil como primeira etapa da educação básica. Então, esses são dois marcos muito importantes que vêm lá do final dos anos 80 até durante os anos 90 também, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, nos anos 2000, aí uma coisa importante de destacar é que durante esse período a educação da criança pequena era do 0 aos 6 anos. Nos anos 2000, vieram uma série de legislações que vem trazendo modificações na identidade da educação infantil. Então, a primeira delas, que é a inclusão da criança de 6 anos no ensino fundamental, ou seja, a criança de 6 anos ela sai da pré-escola e passa a fazer parte do ensino fundamental, sendo o primeiro ano de 6 anos, ou seja, a educação infantil, aquela passa a ser, então, de 0 a 5 anos, pré-escola 4 a 5 anos, a creche 0 a 3 anos. Então, isso é um marco bastante importante, tem várias publicações, educação e pesquisa, os maiores autores pesquisaram bastante sobre isso, a gente pode citar a Sônia Kramer,
a Maria Fernanda, agora não me lembrar o sobrenome dela, mas a Patrícia Corsino. Então, tiveram vários estudos em relação a esse impacto que causou na educação infantil, porque houve um encurtamento, a gente diz assim. Então, se a gente tinha de 0 a 6, ficou de 0 a 5 anos. E qual era a proposta dessa entrada da criança de 6 anos no ensino fundamental? Seria uma proposta mais lúdica, mais próxima à da educação infantil. Mas o que a gente percebeu em nível nacional e regional, vocês podem até pensar aí nessa época de 2006, 2007, não sei se talvez tenham filhos, tivessem filhos nessa etapa durante esses anos, e que a gente observou que a criança já foi tratada como um aluno do ensino fundamental, e não dentro daquela proposta de ser mais próxima à educação infantil. Bom, depois disso, a gente tem a emenda 59, que é de 2009, que traz o quê? A famosa obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos. E aqui eu quero destacar o seguinte, que o que foi ratificado na LDB é a obrigatoriedade da pré-escola, tá? Então, tem muita gente que pensa, o ensino médio é obrigatório. Não necessariamente. O que é obrigatório é a faixa etária, até os 17 anos. Ou seja, se a pessoa está dentro daquela faixa etária de 15 a 17 anos, ela deve estar no ensino médio, tá? Mas o que é obrigatório mesmo é a pré-escola. Bom, como essa entrada da criança de 6 anos no ensino fundamental já trouxe repercussões no sentido pedagógico, ou seja, uma instrumentalização mais forte, uma preparação, uma alfabetização, vamos dizer assim, dessas crianças de 6 anos, a grande preocupação desses mesmos autores que discutiram essa entrada da criança de 6 anos em relação à obrigatoriedade vai no sentido de que a pré-escola, então, também já seja considerada ensino fundamental, né? E aí vocês vão me dizer assim, e isso vai ter uma fala que eu ouvi bastante até de pessoas de fora do meio acadêmico, de mães, assim, de estar na fila do médico, eu ouvi, mas na escola tal já estão alfabetizando, lá na minha não estão. Uma certa expectativa de que já fosse alfabetização aos 4 e 5 anos. Então, e qual é o problema disso, né? Aparentemente, assim, mas por que vocês criticam tanto isso? Porque isso implica na questão do direito da infância. Ou seja, da criança brincar, da criança se preparar, sim, vamos dizer assim, ter uma formação, mas uma formação prevista dentro dos documentos de qualidade, dentro dos parâmetros internacionais, que vamos dizer como essa educação de 4 e 5 anos tem que se dar. Mas o que a gente tem visto é cada vez mais uma instrumentalização também da pré-escola. E, inclusive, há estudos que vão mostrar que, inclusive, crianças de 3 anos, elas já estão fazendo atividades de alfabetização dentro daquela forma escolar. Alunos sentados um atrás do outro, fazendo uma atividade numa folhinha individual. E o que a gente prevê dentro da educação infantil? Que os trabalhos sejam mais coletivos, mais fundados nas questões das interações e das brincadeiras que as diretrizes trazem, os campos de experiência que agora a BNCC nos traz para a educação infantil, e essa proposta assim mais escolarizante, ela não é, digamos assim, bem vista ou não está dentro dos referenciais teórico-metodológicos para a faixa etária. Então, isso impacta bastante, assim, essa questão da educação infantil. Ou seja, então, a gente já tem um encurtamento da educação infantil e agora, com essa questão dos 4 e 5 anos, com um possível entendimento de que essas crianças devam ser escolarizadas, a gente vê uma redução da infância. E aí, cada vez mais, isso tende a baixar, né? A gente daqui a pouco vai ser lá no berçário que a gente já vai estar com algum nível de instrumentalização. Eu vou te fazer uma pergunta que é uma coisa meio recorrente, né? Que é a discussão de
da infância no sentido de que o ingresso no ensino fundamental não necessariamente tem que repercutir no fim da infância, né? A infância não se encerra no ingresso no ensino fundamental, mas de uma certa forma, o que parece é que a pressão pela alfabetização e em contrapartida, a desvalorização do brincar e das questões não tão objetivas, digamos assim, né? Ela é algo que vem no senso comum de quem pensa a educação, né? Então, eu queria que pudesse falar um pouco mais justamente sobre a discussão da infância na construção de propostas pedagógicas e o quanto que isso é levado em conta ou não na formulação de políticas. Isso é uma questão bem interessante que o professor Leandro está trazendo, que de fato não deveria, né, significar que assim a escola de ensino fundamental ela já sofre inúmeras críticas, não é verdade, em relação aos currículos, ao formato com que trata a criança. E tem uma fala bem interessante assim da professora Maria Carmen Barbosa que vai dizer o seguinte, que o ideal seria que as práticas feitas nos anos iniciais do ensino fundamental, elas se aproximassem da educação infantil, ou seja, trazer a ludicidade, as interações, as brincadeiras, o formato de currículo, que seria muito mais interessante do que ao contrário. Mas eu acredito que essa pressão pela alfabetização, por estar preparado, ela vem dentro de uma sociedade que exige o quê? Competitividade. Então, ali por 2013, 2014, porque a ratificação dessa obrigatoriedade se deu em 2013 na LDB, a gente viu vários municípios, entre eles Farroupilha, que é o município que eu moro, teve toda uma discussão no estado do Paraná, em que as crianças poderiam entrar compulsoriamente aos 5 anos para o primeiro ano. Então, como estavam os pais fazendo a questão da judicialização para a entrada no primeiro ano, a promotoria já liberou para aquele ano, assim, direto. Então, e tu pergunta muitas vezes qual é a motivação dessas famílias de colocar, porque senão ele vai ficar para trás, né? E aí a gente pensa mais para trás de quem, né? Do que? Essa é a grande questão, né? Então, é uma competição com os outros e até consigo mesmo. E uma outra questão dessa antecipação é que quando as famílias colocam assim, já com 5 anos, depois tu não pensa que essa criança vai estar lá com 15, 16 anos, muitas vezes, geralmente com 15 anos, já terminado o ensino médio. E às vezes essa problemática do acompanhamento de conteúdos, de disciplina, às vezes não se dá nos anos iniciais, ela vai estourar mais lá na ponta, né? Mas essa política de escolarização e da questão da obrigatoriedade, ela vem num âmbito internacional de políticas, né? Então, assim, o Brasil foi um dos últimos países aqui da América Latina que tornou a pré-escola obrigatória. Então, a gente tem países que já vêm lá desde a década de 90, os nossos vizinhos aqui, Chile, Argentina, Uruguai, fizeram antes essa questão da obrigatoriedade. Nós datamos ali de 2009, com a emenda 59, e esses países é 2007, 2005, 2004. Mas e por quê? O que está por trás disso, né? Porque quando a gente vai estudar uma política, a Cari é um autor que a gente estuda bastante políticas, que ele vai dizer assim, ó, que praticamente não existem mais políticas nacionais, o que existem são políticas internacionais, ou seja, supranacionais. Mas e quem é que dita essas políticas, né? A gente tem esses grandes organismos internacionais, os organismos multilaterais, ONU, Unesco, enfim, que vão nos ditar, que determinam determinadas agendas, e essa agenda da obrigatoriedade da pré-escola, ela vem sim no sentido de preparar, de ter um sujeito
um trabalhador mais capacitado no futuro. Então, na minha revisão de literatura, eu destaquei 3 tendências dessa questão da obrigatoriedade, né? E uma delas é esse acompanhamento das agendas dos organismos multilaterais. Então, isso é uma indicação de que as crianças devam frequentar 2 anos de uma boa pré-escola, antes de entrar no ensino fundamental, visando uma preparação. Inclusive, há estudos que vão mostrar, que é onde eles se baseiam, que isso vai ser, inclusive, diminuir violência com cálculo de dólares e em cima daquela pessoa que frequentou a pré-escola com uma que não frequentou. Mas aqui cabe dizer, além da possível crítica que a gente possa fazer a essas pesquisas e aos reais interesses disso, há que se dizer que esses resultados benéficos da pré-escola, eles vão se dar quando se tem uma boa pré-escola. Quando a criança frequenta dentro desses parâmetros de qualidade, dentro das perspectivas pensadas para a faixa etária, e não dentro de uma perspectiva preparatória. E aí entra a questão da minha pesquisa, porque eu estudei, então, em âmbito municipal, como essa inclusão, essa obrigatoriedade se deu, né? E que repercussões são essas dessa obrigatoriedade em âmbito municipal, numa cidade que, digamos assim, é influenciadora de políticas para outros municípios aqui da região, que é Caxias do Sul, e que não é só uma realidade de que aconteceu ali em Caxias do Sul, mas a gente pode pensar que é de vários outros municípios. Eu queria te tensionar a falar um pouco dessa relação entre a legislação prevê obrigatoriedade, mas ela não aponta como que estruturalmente os municípios, basicamente os municípios, vão conseguir dar respostas a essa obrigatoriedade. Há um certo descompasso entre a obrigatoriedade e o financiamento, digamos assim, ou a estrutura da escola. Eu acho que antes da gente entrar um pouco mais nas questões específicas, de repente podia falar um pouco dessa questão. Perfeito, Leandro. Esse é um dos grandes problemas no Brasil, que é a questão do financiamento em educação. E assim como a inclusão da criança de 6 anos no ensino fundamental, ela não previu preparação dessas escolas e em termos estruturais de acomodar essas classes de primeiro ano com cadeiras, com mobiliários, enfim, com preparação de professores, essa obrigatoriedade também da pré-escola não previu também a questão financeira. Então, qual é o principal impacto disso? O principal impacto disso são soluções emergenciais que muitas vezes ficam que seria, a gente acomoda numa escola de ensino fundamental, numa salinha ali embaixo da escada, e por enquanto, só que aquilo ali fica, né? Então, essas soluções emergenciais, elas ficam ad eterno. Por quê? Porque não tem a previsão do orçamento. Então, os municípios tiveram que fazer mais e muito mais com o mesmo valor, praticamente isso. Embora as crianças também estejam dentro do Fundeb, as crianças da educação infantil, a educação infantil ela é mais cara, porque as legislações, então, vão dizer que tem que ter menos criança por turma, por professor, a própria questão dos materiais, quando é em EMEI, né? Então, a questão de fralda, enfim, então ela é bem mais cara. Precisa de monitores, enfim, é uma estrutura maior. Então, os municípios tiveram que fazer mais com menos ou com o mesmo valor, praticamente. Então, como é que, entrando para a questão mais da pesquisa, o município de Caxias do Sul, que é o município que você pesquisou no doutorado, conseguiu se organizar para dar conta dessa nova demanda, tanto do ponto de vista da estrutura quanto do ponto de vista pedagógico? Assim, ó, Caxias do Sul é um estudo interessante e diferente assim de outros municípios, no sentido de que eles ainda não construíram a EMEI, que é a Escola Municipal de Educação Infantil. Então, isso é um primeiro dado.
E aí, essas repercussões que teve a questão da obrigatoriedade da pré-escola, na verdade, elas estão ligadas com fatores anteriores à própria emenda 59. Então, eu fiz uma pesquisa com gestores municipais desde o final dos anos 90, ou seja, pós-LDB, até 2019. Por que com gestores municipais? Porque a emenda 59, ela prevê uma solução em nível do poder público municipal, não é uma política de alfabetização, que os professores vão ter que dar conta no cotidiano, necessariamente, né? Então, basicamente, eu entrevistei gestores e ainda entrevistei uma escola da rede conveniada e uma escola da rede privada. Por que eu vou explicar por que foi feito esse desenho assim? Então, como eu estava falando, não existe EMEI, né? Não houve essa criação de escola de educação infantil. Então, desde que a educação infantil saiu da assistência, lá no final dos anos 90, e foi para a educação infantil no município de Caxias, ela se dá na rede conveniada, prioritariamente, com algumas poucas escolas de ensino fundamental que tinham turmas, que a comunidade tinha essa exigência de turmas de pré-escola. Bom, e essa rede conveniada, é importante dizer que os estudos vão dizer que ela tem uma qualidade inferior quando comparada ao ensino público, os estudos em nível nacional. Com a questão da obrigatoriedade, evidentemente que essa rede conveniada, que é constituída atualmente de 45 escolas e não há a possibilidade de crescimento dessa rede, eles tiveram que dar uma outra resposta para tentar a universalização. O município entende acredita que já tenha universalizado, isso ainda não foi dito, a última radiografia é de 2018, a radiografia da educação infantil feita pelo TCE, ainda não, vamos ver na próxima se vai aparecer essa universalidade mesmo, mas o município dá uma resposta, então, de compra de vagas no setor privado de educação infantil. E aí tem uma série de questões que é a constituição de uma rede de negócios em torno dessa questão. Caxias do Sul dá um tratamento público para a rede conveniada, com atendimento da SMED, com formação, com bastante assistência, as escolas são bem estruturadas, a boa parte delas se dá em prédio público, o município construiu e a entregou para a iniciativa privada, fez esse convênio, né, não é entregou, para a iniciativa privada gerir essas escolas, e aumentou também na rede de EMFs, que são as escolas municipais de ensino fundamental, as turmas de pré-escola. E a compra de vagas no setor privado. Então, a gente tem uma situação, assim, em Caxias, que é a seguinte, para as crianças de creche, que são de 0 a 3 anos, não há vaga pública. Porque rede conveniada, isso é muito importante de se dizer, tá? Muita gente faz o entendimento que rede conveniada é rede pública. Não é. A dependência administrativa dessas vagas é rede privada. Ou seja, os professores não são concursados, eles são contratados, a gestão toda é feita na iniciativa privada, a gente chama de rede indireta, a rede conveniada, né? Ou gestão compartilhada também. Alguns municípios estão adotando essa nomenclatura. Essa rede conveniada, ela é composta por ONGs, são pessoas físicas, são empresas educacionais. Como é que é o perfil, assim, Tá. desse tipo de convênio? Em outros municípios são até empresas, né? Em Caxias, nós temos 3, não são ONGs, elas são filantrópicas, na atualidade são 3 instituições que exploram a educação infantil na rede conveniada. Uma que iniciou lá nos anos 60,
mais ligada à Igreja Católica, depois eles se desvinculam da Igreja Católica e são completamente independentes. Um outro que é vinculado a um centro espírita, um grande, assim, da cidade de Caxias, e o outro ligado à Igreja Assembleia de Deus. Então, são essas 3 entidades, cada uma tem 15 escolas, coordena 15 escolas, e vou te dizer assim que as crianças são bastante assistidas assim ali em Caxias, na rede conveniada, que é uma coisa que se diferencia do resto do país e de outros estudos, porque eles têm um acompanhamento, como Caxias não constituiu a rede pública, não tem ENEI, todo esse esforço de acompanhamento é, é investido na rede conveniada. Então, Eu essa é vou uma pedir primeira coisa. desculpa, mas Fala. eu vou ser obrigado a perguntar sobre a laicidade do ensino. Né? Você Sim. falou três, enfim, conglomerados, 2 ligados à igreja, um que era ligado a uma igreja. Né? A Uhum. gente sabe da tradição cultural de Caxias, no sentido da colonização italiana e do impacto que o catolicismo tem dentro desse tipo Uhum. de organização social, mas chama a atenção das 3, de uma certa medida, tem alguma relação com a questão religiosa, e a gente está pensando que o ensino público, ele necessariamente é um ensino laico. Como que eles conseguem Uhum. lidar com isso? Agora, a pergunta, ela, se eu não fizesse, os meus alunos me xingariam. Assim, na verdade, o que eles colocam, eu entrevistei as supervisoras dessas mantenedoras, então, da rede conveniada, e o que é falado é o seguinte, que não tem nenhuma vinculação é um braço dessas instituições religiosas, então, um braço educacional. Então, isso é que elas se referem, que não tem nenhum tipo de ligação. O meu trabalho, como foi um trabalho mais assim de olhar a política, né? Claro, se talvez fizesse uma etnografia, né, Leandro, que é o pai da etnografia na UERGS, talvez pudesse aparecer algum viés assim, né? Mas o que elas falam, que as supervisoras colocam, é que trabalham assim com doações feitas por esses benfeitores dentro dessas instituições religiosas, às vezes algum apoio, querem fazer um passeio, então conseguem um transporte, alguma coisa assim, mas que não tem de fato nenhum viés religioso, né? E em relação ao catolicismo que você está falando, Leandro, tu sabes que era uma coisa que tinha me apontado até dentro quando eu qualifiquei o projeto, mas isso não apareceu nas entrevistas, tá? Então, Caxias está bastante plural, a própria questão da colonização italiana, ela acho que já se dissipou, vamos dizer assim, até na questão do cuidado e da criança, assim, né? Havia algumas questões nesse sentido, mas na pesquisa que eu fiz, pelo menos não apareceu, tá? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu tenho um controle de volume para mim não dar Sim, ruídos, porque eu descobri que algumas coisas com o passar do tempo, assim, tipo, se eu mexer a minha cadeira e o microfone captar a cadeira, depois na edição a câmera vem para mim, e eu não queria que ela viesse para mim. Então eu sempre sim, controlo o meu volume para que os meus barulhos não atrapalhem a edição depois. Coisas de quem está aprendendo a fazer sim, isso, exato. tá? Então, eu acho que fica muito claro, assim, os desdobramentos que essa relação tem com o currículo, mas tem uma questão que para mim parece muito importante, que aparece na tua tese, que é o debate da interferência do Poder Judiciário na gestão dos processos da educação infantil, né? Na gestão da educação infantil. Queria que você falasse um pouco para nós sobre a judicialização e a gestão da educação infantil. Tá. Então, assim, como eu já expliquei um pouco dessa questão da rede conveniada,
a gente tem, assim, um universo de 85%, só para a gente ter uma ideia, tá? 85% da educação infantil em Caxias, ela se dá na rede privada, que é o somatório dessa rede conveniada, que é privada, tá? Não adianta os municípios chamarem de públicas, a comunidade entender que é pública, ela é privada, e a privada, que é as escolinhas, né? As chamadas escolinhas. Apenas 15% se dá, então, em escolas públicas, que não são EMEIs na cidade, que são nas escolas municipais de ensino fundamental, ou seja, 15%, que atendem apenas para a escola, porque elas não teriam uma EMF e não teria condições de atender crianças de 0 a 3 anos. Bom, aí como é que entra essa questão da judicialização? Lembram que eu falei anteriormente na questão da rede de negócios, né? Então, essa questão da rede de negócios, ela vai se dar mais especificamente na rede privada. Por quê? Então, a gente tem um conjunto, assim, de escolas que são montadas especificamente para o recebimento dessas vagas do município. Ou seja, para compra de vagas, para venda, né? No caso, as escolas vendem a vaga ao município. Tem escolas, assim, com quase 90% de crianças que são enviadas pelo município, com um determinado valor. Agora, tem um outro conjunto de escolas, inclusive tem determinados bairros de Caxias, que se fecham e que não querem fazer esse recebimento dessas crianças, porque querem esperar vagas judicializadas. Por quê? Porque essas vagas, a diferença de valor é maior, né? E então, inclusive, as participantes da pesquisa até falavam, referiam, eu fazia um complô. Então, se não tem ninguém nesse bairro que se cadastrou para vender essas vagas ao município, nós vamos esperar vagas judicializadas, que elas são mais caras, porque tem uma questão de distância de até 2 quilômetros, a vaga tem que se dar até 2 quilômetros da casa da criança. Então, elas se fecham e ficam esperando essas vagas, que é de maior valor. E agora, qual é o problema disso, gente? Porque até, às vezes, a gente é interceptada, ou, né, como eu diria a palavra, questionada, né, em relação a isso. Mas qual é o problema de ser em escola privada? Meu filho estuda em escola privada e é ótimo. O problema, gente, é que é a falta de regulação dessas escolas, né? E a gente não está falando em escola de educação infantil de ponta, porque essas de ponta, elas não querem receber as crianças que vêm com esse público, seria as crianças mais de um ensino público, né? Então, tem as escolas da elite, essas que não recebem, que têm propostas diferenciadas, educação montessoriana, educação por projetos, que não querem receber nem vaga judicializada, nem criança enviada pelo município com compra de vagas, e o problema é a falta de regulação. Então, como são muitas escolas e muitas vagas compradas, o município regula muito pouco essas escolas. E aí, então, a fiscalização da SMED, ela encontra trabalhos muito precários, né? A gente tem o problema das casas, são casas adaptadas. Isso não é só no município de Caxias, tá? Assim, já seria, vamos dizer assim, o normal da educação infantil. O que a gente tem? A gente tem casas adaptadas, muito escada, muita contenção para as crianças, às vezes não tem pátio, as salas muito pequenas, um número maior de crianças do que a legislação prevê, ou do que a sala comporta, e muita rotatividade desses profissionais nessas escolas, porque o salário é muito baixo e que não atinge nem o piso nacional. Então, isso dá uma cascata de problemas pedagógicos. Então, a gente inicia lá com
com uma questão de gestão e que vai respingar lá nesse atendimento das crianças, né? E o que é preocupante é que esse atendimento, então, muitas vezes precário, claro, a gente não vai dizer que em 100% dos casos não é isso, né? Mas há problemas na maioria dessas escolas e é feito com dinheiro público, né? Então, essa é uma grande questão. Então, isso aparece muito forte no meu trabalho, é essa diferença, então, da rede conveniada, que tem um acompanhamento de perto, firme, vamos dizer, e forte pedagogicamente e de recursos de financiamento, e a rede privada, que ela acaba ficando, digamos assim, menos próxima dos princípios de qualidade para a área. Queria te fazer uma pergunta no sentido de que você falaste que boa parte do atendimento da pré-escola é feita em escolas de educação infantil, fundamental, né? Queria que você pudesse... 15% só, Leandro. Não, sim. Tá. A gente, em uma certa medida, acabou travando um debate sobre isso, né? O quanto que é bom pedagogicamente esse atendimento ser feito dentro da escola de ensino fundamental, no sentido de construção da ideia de infância e de que as rupturas talvez fossem maiores, enfim. E aí tu nos aponta que talvez o atendimento em Caxias nas escolas de ensino fundamental sejam menos precarizadas, pelo menos do ponto de vista de salário do professor e de condições de trabalho do professor, do que numa da rede privada, né? E Uhum. isso é uma coisa bem interessante. Queria ir adiante, Denise, e te fazer uma pergunta mais saindo da tua pesquisa, indo para a construção da ideia do campo da educação infantil, né? A gente sabe que o militantismo dentro da educação infantil ele é muito forte, assim, as pessoas compram a ideia da educação infantil e a gente vê algumas formulações sendo criadas no bojo da academia e que a gente tem uma certa dúvida do quanto que elas conseguem penetrar no cotidiano das escolas, né? Queria que você pudesse falar um pouco desses distanciamentos entre universidade e escola, principalmente no que a gente está falando quando a gente se refere em educação infantil. Pois é. Essa questão da militância aí tem duas vertentes, né, na tua pergunta, Leandro. A questão da militância, eu acho que é bem forte na educação infantil, né? Porque a gente tem os fóruns regionais de educação infantil que são muito atuantes, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, com formação, pensando essa questão das políticas. E o fórum aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, ele está muito próximo com as universidades. Então, a gente tem pessoas das universidades que faz parte do Fórum Gaúcho de Educação Infantil. E representações municipais, né? E esse distanciamento, até eu gostaria de falar uma coisa assim em relação à universidade, né? Há muitos anos que eu já trabalho com ensino superior e nós tínhamos, quando se fazia o estágio na educação infantil, era um lugar assim que as alunas se encontravam. Geralmente elas viam assim uma luz no fundo do túnel, porque aquilo que a gente trabalhava em sala de aula, tu conseguia, em certa medida, fazer, né? Então, diminuir um pouco essa questão do distanciamento, vamos dizer assim, da teoria e da prática, porque a gente trabalha muito em educação infantil aquilo que, por exemplo, a proposta de Regia Emília, né? Claro que as nossas escolas, a infraestrutura, a própria composição curricular, ela não nem se compara, né? Mas a partir do momento que tu consegue fazer uma roda dentro de uma sala de aula, que tu consegue organizar o espaço de maneira que dê autonomia para as crianças,
que tu começas a pensar na questão dos campos de experiência e tu viu uma luz no fundo do túnel em educação, pelo menos eu vi assim, né? E o que já não acontecia no ensino fundamental. Infelizmente, quando as meninas iam fazer estágio no ensino fundamental, infelizmente, o que eu percebo agora é que a educação, elas vão fazer o estágio curricular, às vezes até o extracurricular, e isso é um fator até que faz as pessoas muitas vezes quererem desistir. E aí, quando vão fazer o do ensino fundamental, dos anos iniciais, no caso, elas se reencontram, porque conseguem respirar. Por quê? Porque a fala das alunas sentem muito essas questões de política municipal ali naquele contexto. Então, são salas cheias, salas pequenas, as casas adaptadas, o salário baixo. Muitas vezes, a própria questão da judicialização só vai se colocando mais um, né? Então, a criança é entendida só como uma vaga, muitas vezes sem condições de fazer esse recebimento. Isso tudo elas sentem até muitas vezes nos estágios, que até eu visitei mesmo uma escola que a sala era tão pequena que quase eu não conseguia entrar dentro da sala no estágio que eu fui visitar no ano de 2018. E possibilidade que tem, né? Só de fazer uma roda, de organizar aquele espaço é impossível, né? Então, eu vejo que há, sim, esse distanciamento, mas acho que a gente poderia, né, pensar mais a questão de ajudar a pensar os municípios, as alternativas municipais, para que a gente consiga um ponto, uma interseção, vamos dizer assim, entre aquilo que preconiza a lei, entre o que se consegue fazer, entre o que os pensadores falam que seria importante para as crianças terem. Eu acho que há essa importância desse diálogo e de a gente unir mais as mãos com os municípios. E nesse sentido eu vejo até municípios como São Francisco de Paula, que está resistindo à questão da compra de vagas no setor privado. Então, isso é bastante interessante, né? Como que uns municípios conseguem, outros não, enfim. Não Bom, sei se respondi. acho que respondeu, sim. A gente está encerrando essa conversa já, e porque é muito mais que uma entrevista, é uma conversa, né? E é a Sim. oportunidade, entre outras coisas, que a gente tem de estabelecer diálogos que talvez em outros momentos não os fizesse, pela, enfim, pela quantidade de tarefas que a gente tem e pela quantidade de nessas demandas que são diversas dos tempos que a gente está vivendo hoje. Mas eu estou sempre pedindo para que as pessoas, ao final da entrevista, pudessem deixar uma mensagem para nossos alunos da universidade, para as pessoas que assistirem esses vídeos, sobre o momento que a gente está vivendo e como você, no caso, né, pensa que a gente pode encarar esse momento para que a gente consiga tirar o máximo de proveito possível de dentro da dificuldade. Pessoal, então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que vai passar, né? Na vida tudo passa. Esse momento eu acho que está bastante difícil para todos nós, porque requer uma reorganização de tu estares mais em casa, sem aqueles compromissos externos que a gente tem dos nossos filhos, enfim, de toda uma dinâmica familiar. Mas isso aí vai passar, esse momento. E eu acredito que nos exija ainda mais organização. Então, a gente tem que ter uma rotina assim de estudos. Então, se você está fazendo essa quarentena, se consegue, né, se não é da área da saúde, enfim, aproveita para estudar, aproveita para rever os conteúdos. Os professores da UERGS estão colocando material no Classroom. Eu sei que muitos, ou não mudam, né? Mas eu sei que alguns não conseguem, mas se comunica com o teu colega, pede que mande de alguma forma. A gente tem mandado também pelo e-mail. Assistam aqui o canal do professor Leandro.
Eu, por exemplo, também tenho um Instagram que fala só sobre educação infantil, que é educação mais infantil, vou aproveitar para falar. Então, ali eu disponibilizo muito conteúdo e para ir acompanhando, então, a gente tem várias ferramentas hoje em dia que a gente consegue estar informado, estudando. Eu já vi pessoas dizendo, ah, estou aproveitando para estudar para concursos. Então, isso também é um bom momento, uma boa oportunidade, olhar quais os conteúdos que caem e ir buscar e falar com os professores se não encontra, tirar suas dúvidas, se não encontra isso disponibilizado, assim. Então, fiquem bem, se cuidem, em seguida isso vai passar, nós vamos retornar e com bastante coisas legais para fazer. Da minha parte, eu vou retomar um projeto de extensão que eu tinha ali em São Francisco de Paula, em conjunto com a Pastoral da Criança, então, com bastante alunas. Também propus um projeto de pesquisa, que é dando continuidade à minha pesquisa. Então, a resposta, acho que o calendário vai continuar, não sei, vai sair agora em maio, talvez. Então, quando a gente retomar, a gente tem possibilidade de, né, de ter bolsa, ou se, claro, não tem bolsa para todos, mas de também pessoas que queiram participar de forma voluntária. Então, acho que são várias perspectivas, não deixar a peteca cair nesse momento, ter bastante fé, que com certeza tudo vai passar. Então, eu agradeço a professora Denise, convido todos a, enfim, divulgarem esse vídeo. E é a forma que a gente tem também de estar construindo conteúdo, de estar se relacionando com os nossos pares. Agradeço muito, muito, Denise, mesmo a possibilidade do diálogo. Eu que E a gente, agradeço, Leandro. e a gente volta aqui no YouTube em outros momentos com mais debates sobre a educação e sobre esse momento que a gente está vivendo. Isso aí, muito Até mais, obrigada pelo convite. pessoal. Até mais.